Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar a mesa também, aqui, companheiras de tanto tempo e tantos outros espaços. Enfim, agradecer a Lucia o convite ao mecanismo. Então, a fala da Adriana complementa super, né? Até porque, enfim, estamos todas aqui em espaços muito próximos, né? Eu vou tentar então trazer para vocês mais especificamente a experiência do mecanismo e o que é o mecanismo, o que é o mecanismo e o que a gente vem pensando em termos de encarceramento, racismo e direitos humanos. Pois bem, o mecanismo ele faz parte de um sistema de prevenção e combate à tortura, um sistema estadual criado pela Lei 5778 de 2010. É uma lei da Assembleia Legislativa que cria esse sistema. Esse sistema ele é baseado numa recomendação da ONU, na Convenção de Prevenção à Tortura da ONU. Ela sugere em sua convenção que os países que ratificarem aquela convenção criem mecanismos nacionais de prevenção e combate à tortura, sistemas nacionais de prevenção e combate à tortura. O Brasil, com essa dimensão continental que a gente tem, se entendeu que ia ser necessário que cada estado criasse o seu próprio sistema para ter o seu próprio mecanismo, né? Um mecanismo nacional não daria conta de monitorar os espaços de privação de liberdade do país inteiro. Então, cada estado tem que criar o seu. O Rio de Janeiro foi o primeiro a criar. Na verdade, o sistema estadual do Rio, ele é primeiro que o nacional, né? Muito antes de existir o nacional, nós aqui com um pioneirismo, digamos assim, a ALERJ ela consegue aprovar, e aí quando eu digo a ALERJ consegue aprovar, eu digo que ali tem muitos movimentos sociais e parlamentares que apoiavam a ideia da prevenção à tortura, né? A própria rede de movimentos contra a violência era uma das organizações que estavam também à frente dessa tentativa de aprovar uma lei que criasse o nosso sistema estadual de prevenção à tortura. Depois de 2010, que a gente consegue aprovar essa lei, como eu disse, de forma pioneira, antes mesmo que existisse o mecanismo nacional, nós passamos então a ter um grupo, somos um grupo de 6 pessoas, todas com alguma experiência de trabalho na área de direitos humanos. Eu, por acaso, sou advogada, mas nós temos psicólogos, já tivemos assistente social. Não é necessário ter uma formação nível superior para fazer parte do mecanismo, né? É preciso uma comprovada experiência no trabalho de direitos humanos, mas o nível superior ele não é obrigatório, o que é muito bom, né? O que é uma batalha, foi uma batalha dos movimentos sociais e que nós tentamos no dia a dia e que em outras leis no país também não sejam obrigatórias, né? O nível superior para que você faça parte de um mecanismo de monitoramento dos sistemas dos espaços de privação de liberdade. Pois bem, qual o trabalho do mecanismo? O mecanismo ele faz esse monitoramento visitando as unidades prisionais. Unidades do socioeducativo, onde estão os adolescentes, manicômio judiciário, abrigos, qualquer local onde tem uma notícia de tortura, maus tratos, tratamento cruel, desumano, degradante, enfim, de onde vier essa notícia e que há ali privação de liberdade, nós temos a prerrogativa de entrar nesse local para averiguar as informações que foram trazidas. E por óbvio, como temos aí um sistema carcerário com um número muito grande de pessoas, isso é o nosso trabalho rotineiro, né? Nós estamos semanalmente no complexo de Bangu, no complexo de Jericinó, melhor dizendo, que fica em Bangu, ali onde tem a concentração de mais unidades, né, no estado do Rio de Janeiro, mas nós também vamos a unidades em Volta Redonda, Campos, Magé, enfim, onde houver uma unidade, o mecanismo pode realizar uma visita. Além dessas visitas, né, para além do que é fazer a visita de fiscalização, de monitoramento, nós também temos por obrigação legal produzir relatórios a partir dessas visitas. Então, nós produzimos um relatório específico sobre determinada unidade que foi visitada e elaboramos também um relatório anual, que traz ali, digamos assim, uma prestação de contas sobre todas as nossas atividades ao longo do ano.
E também temos uma obrigação legal de produzir um relatório temático, escolher um tema no ano e produzir um relatório mais especificamente sobre aquela questão. O mecanismo, ele começa as suas atividades. A lei é de 2010 e nós começamos nossas atividades em junho de 2011. De lá para cá, nós já produzimos algo em torno de 6 relatórios temáticos, né? Nós já falamos sobre a chamada porta de saída, que é a progressão de regime, né? Como que funciona a porta de saída, né? Entendendo que o sistema prisional funciona como um funil, né? Ele encarcera muito e solta pouco. Então a gente foi trabalhar o que era essa progressão de regime, como que ela funciona, se é que ela funciona. A gente já falou um pouco também sobre o impacto dos mega-eventos na cidade do Rio de Janeiro. Estava conversando há pouco como que o Rio recebeu vários eventos de grande porte, né, ao longo desses últimos 7 anos e como que isso impactou na privação de liberdade, né, como a gente tem um número, eu vou dizer daqui a pouco, que quase dobra na cidade do Rio de Janeiro de pessoas encarceradas. A gente já produziu um relatório que foi esse que a Adriana mencionou, com a Justiça Global, que é uma organização não governamental, sobre presos provisórios, né? O que é a prisão para as pessoas que ainda não têm sentença. O preso provisório, entendendo que tem o que está em prisão provisória e prisão temporária, mas falando de todos eles, de todo mundo que ainda não tem uma sentença. Quem ainda não tem uma sentença é preso provisório e podia, em alguma medida, estar respondendo em liberdade. Então, a partir dos números que a Adriana nos trouxe, a gente tem aí pelo menos 40% de pessoas que estão encarceradas e que podiam estar respondendo em liberdade. No ano seguinte, a gente produziu um relatório sobre mulheres e meninas, ou melhor, em 2015 a gente produziu sobre mulheres e meninas encarceradas, foi o primeiro, em que a gente vai mais a fundo nesse universo do que é a mulher presa. Vou falar um pouquinho mais disso mais adiante. Depois a gente produz esse de presos provisórios e o ano passado a gente falou um pouco sobre o DEGASE, sobre o Departamento de Medidas Socioeducativas, né? Contando um pouco do que é a experiência do mecanismo nesses locais de privação de liberdade dos adolescentes. Esse ano a gente está produzindo um relatório específico sobre saúde, sobre a gestão da saúde dentro do sistema prisional, né? A gente tem tido um número de mortes muito grande, extremamente elevado, e que nos levou a querer estudar mais sobre como que se gere a saúde dentro do sistema prisional. E aí, esses relatórios temáticos, eles são interessantes porque eles trazem para além das informações de dentro do cárcere, que é um espaço, né? Eu falo desse espaço, de alguém que entra semanalmente no presídio. E a gente não vai só na sala do diretor. A gente entra e vai nas galerias, a gente vai dentro das celas, né? A gente vai lá dentro conversar com as pessoas, ou homens ou mulheres. Então, falando desse espaço, de alguém que vai entender como que as políticas públicas chegam até esse espaço, ou que não chegam, né? Não vão até lá. Então, os relatórios temáticos nos permitem ir mais a fundo. E, de alguma forma também, conversar com os gestores dessas políticas. Então, o mecanismo ele tem esse papel não só de ir até o presídio, fiscalizar e fazer um relatório, mas também de abrir portas, né? De abrir possibilidades, de iniciar diálogos com os gestores, né? O caráter do mecanismo é um caráter preventivo. É óbvio que a gente passa muito mais tempo apagando incêndio, né? Porque denúncias de tortura elas chegam o tempo todo, né? Comentava com a Adriana que essa semana nosso telefone não parou, né? Não à toa, a gente está vivendo uma situação aqui fora, né, que reflete muito lá dentro. Então a gente estava essa semana com uma demanda absurda. Mas é isso, para além dessa demanda de sair correndo para apagar um incêndio em uma determinada unidade, e às vezes literalmente, né, a gente tem muitos casos de incêndio no DEGASE, inclusive, né, falando isso mesmo, a gente precisa também fazer essa crítica às políticas, fazer esse estudo da política, fazer esse diálogo com o gestor, chamar o gestor para conversar. E aí o mecanismo tem grupo de trabalho sobre saúde, sobre mulheres, sobre tortura, sobre o socioeducativo. E nesses grupos de trabalho,
nesses GTs, a gente consegue chamar os gestores responsáveis por aquelas políticas, né? Então eu consigo chamar a pessoa da Secretaria de Saúde que é responsável pelo programa de tuberculose, né? E aí a gente traz também a pessoa responsável pelo programa de tuberculose da SEAP e faz essas duas pessoas conversarem, porque muitas vezes é só isso que falta, né? Comunicação entre os órgãos gestores. Às vezes a gente resolve questões simples pelo telefone, né? É uma mãe que vai visitar o seu filho e o cara da portaria diz para ela, mas o seu filho foi transferido para um hospital. E ela, mas qual hospital? Ele diz, não sei. Foi transferido. Foi para Bangu, né? Um preso que estivesse no Evaristo de Moraes, que fica ali perto da Quinta da Boa Vista, que o pessoal chama de Galpão da Quinta, né? Porque era originalmente um galpão. E aí a mãe chega ali e procura o filho e o cara diz, olha, ele foi para Bangu, não sei, ele foi, né? Não sei te dizer. Uma informação tão simples, né? E que chega pra gente, né, nesse desespero, essa mãe atordoada que não sabe para onde o filho foi, que não consegue informação de ninguém e que a gente, quando diz que, olha, nós somos um órgão da Alerj e a gente precisa dessa informação. E a gente diz, tá, ele está em determinado local. Simples, né? E aí a gente liga de volta. Então, vai desse trabalho mínimo, né, que parece que é pouca coisa, mas é muito significativo para os familiares que precisam minimamente saber onde que o seu interno está, né, enfim, reuniões com o secretário de administração penitenciária, ou de saúde, ou segurança pública, enfim, envolve aí uma série de ações para além da fiscalização. Bem, tentando agora vir mais para o nosso dia a dia, dizer o que a gente vem encontrando, né? A Adriana falou que o último dado revela que no Brasil a gente tem mais ou menos 720 mil presos, nacionalmente falando. Nós temos mais ou menos 720 mil, porque nós temos mais ou menos 300 mil mandados em aberto. Então, se todos esses mandados tivessem sido cumpridos, nós já tínhamos aí mais de 1 milhão de pessoas encarceradas. Tem o pessoal que está foragido, está sumido, enfim. Tem um mandado aberto aí. E a gente já teria mais de 1 milhão de pessoas presas se a gente tivesse com todos esses mandados cumpridos. Então, o número poderia ser muito maior, né? A intenção do nosso sistema de justiça é que ele seja muito maior. Bem, no Rio de Janeiro, mas ainda nacionalmente, falando sobre as mulheres, como você comentou, eu trouxe um dado aqui que diz que no ano 2000, ou seja, 18 anos atrás, nós tínhamos algo em torno de 5.600 mulheres presas, encarceradas. Em 2016, e aí a gente está trabalhando com esses dados de 2016 porque eles são oficiais, tá? E aí a gente tem que trabalhar com dados oficiais para ter legitimidade do que a gente apresenta. Em 2016 já haviam mais de 44 mil mulheres presas. A gente passa de 5.600 para mais de 44 mil. E aí a gente precisa se perguntar por quê? Depois eu vou trazer aqui alguns elementos para fazer pensar e para a gente pensar junto, né? Porque a gente precisa diariamente, cotidianamente, questionar, né, esses números. No Rio de Janeiro especificamente, o mecanismo ele começa a trabalhar em 2011, começa a fazer esse monitoramento em 2011 e a gente tinha naquela época mais ou menos 28 mil presos. Hoje, 7 anos depois, o Rio de Janeiro tem 52 mil presos. Então, a gente quase dobrou o número de presos na cidade do Rio de Janeiro em menos de 7 anos. E a gente pergunta por quê? Será que não foi porque a gente passou muito tempo preparando a cidade para receber, né, Rio Mais 20, Jornada da Igreja Católica, Copa das Confederações, Olimpíadas, Copa do Mundo, né? Como que isso foi se refletindo no nosso sistema carcerário? O número de mulheres presas no Rio, entre 2013 e 2014, variou, né, um pouco, mas ele foi ao máximo de 4.139 mulheres. Ele era de 1.600 e foi até 4.139 mulheres em um ano. Um ano. Hoje, esse número
chega a 2.000. Tem muito menos mulheres encarceradas no Rio nesse momento. Mas a mulher ainda é quem mais vem sendo encarcerada proporcionalmente atualmente, mais do que os homens. A gente tem muito mais mulheres sendo presas numa proporção, né, do que homens. E essas mulheres estão sendo majoritariamente encarceradas pelo tráfico. E aí depois a gente precisa se perguntar qual o papel dessa mulher no tráfico para que ela venha sendo majoritariamente encarcerada. Bem, e aí para tentar trazer para vocês um pouquinho o que é a superlotação, e quando a gente fala de superlotação o que é, porque o mecanismo ele trabalha com o conceito de tortura da ONU. E a ONU não trabalha tão somente com esse conceito de tortura física, né? A gente entende que superlotação, falta de acesso à alimentação, à saúde, à dignidade, né, mínima, são maus tratos, tortura, é considerado tortura, maus tratos, tratamento cruel, desumano, degradante, enfim, né? Então, a gente trabalha com um conceito mais amplo. Trabalhando com esse conceito, a gente precisa investigar não tão somente se o cara tomou porrada, né? Não é só isso, se ele apanhou barbaramente do agente penitenciário. E aí eu vou falar de uma tortura prioritariamente dentro dos espaços de privação de liberdade, que é onde a gente tem a nossa maior atuação. Nesses espaços, a gente precisa ir além da tortura física. Porque, pensa aqui comigo, você tem uma unidade que foi originalmente construída para 500 homens. Ela hoje abriga 2.500 homens. Precisa machucar alguém? Precisa torturar esse cara? Ele provavelmente está em uma cela que era para 8 pessoas, mas que tem até 40. Não tem espaço. Não há espaço. A tortura física, então, ela não existe? Não, não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que hoje a tortura ela vai numa proporção além. Os maus tratos, eles vão além da tortura física, que existe, óbvio. Mas é muito mais difícil acontecer no cotidiano do presídio, porque não tem espaço. A gente tem presídios com 2.500 homens e 4 agentes na turma de plantão. É impossível dar conta. Então fica todo mundo trancado o dia inteiro dentro dessa cela, né? Aqui eu estou chutando. A gente tem celas aí com 75 comarcas, que são as camas, e que tem 200 homens. Então a gente está falando desse tipo de maus trato, desse tipo de tortura, que vai, de alguma forma, silenciando, subjetivando, torturando, matando, eliminando essas pessoas. E aí, o Rio de Janeiro ele tem mais ou menos 28.000 vagas. Se a gente tem 52.000 homens presos, ou melhor, 52.000 homens e mulheres presos, né, no total, a gente tem muito menos vagas do que pessoas encarceradas, óbvio. Temos uma superlotação, o que não é novidade. Mas o que é pior do que isso? Quando a gente chega em determinadas unidades prisionais e a gente pergunta assim, qual a capacidade daqui? E aí o diretor ou a diretora diz 500 vagas. Tudo bem, 500 vagas você tem quantas aqui? Em geral nas unidades femininas. Aqui tem 500 vagas. Tá, e quantas mulheres você tem hoje? Hoje eu tenho 480, 460. É difícil, as unidades femininas em geral elas não ultrapassam o número da sua capacidade. Só que quando a gente entra para visitar, e esse é o diferencial do mecanismo, né, desse órgão que pode ir até lá dentro, na cela, a gente percebe que se conta como vaga a presa que dorme no chão. Né? Mas aí a diretora me diz, olha, mas tem um colchão, tá lá o colchão para ela. A gente diz, não, mas só tem uma cama, só cabe uma cama naquele lugar. O colchão ele está no chão, exatamente. Né? Não pode ser uma vaga. Então, há uma subnotificação, inclusive, do número de vagas que nós temos. A gente oficialmente tem mais ou menos 28.000, mas de verdade a gente não tem esse número. Então a gente tem a subnotificação do superencarceramento também na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem presídios masculinos que a gente faz um histórico de que
ao longo dos anos a gente vai visitando essa unidade e o número de vagas vai aumentando. A gente chega em determinado ano e pergunta a direção, ele diz, olha, aqui tem 700. Aí a gente visita no ano seguinte, ele diz, esse ano tem 840. Aí a gente visita no ano seguinte e diz, agora tem 950. Você fala, nossa, mas o espaço continua o mesmo. E é isso, né? Porque onde tinha uma cama, eles no ano seguinte colocam um beliche. E no ano seguinte eles colocam um triliche. Mas o espaço físico é o mesmo, construído para uma única pessoa. Então, a gente não pode... Esse número de 28 mil vagas, ele é ilusório, assim. É uma ilusão, não dá para contar com ele. Bem, esse espaço dessas celas superlotadas, elas, como disse a Adriana muito bem, elas são produtoras de escuridão, de umidade, de lixo, de inseto, rato, tudo que vocês possam imaginar. E aí elas produzem muitas doenças respiratórias, né, muitas infecções sexualmente transmissíveis, tuberculose, pneumonia, doenças de pele. A gente tem pessoas no sistema prisional morrendo de sarna. Sarna. A sarna toma o corpo todo. A pessoa é uma sarna. Assim. E aí morre, óbvio. Porque ele está em uma cela que não vai adiantar médico, que não vai ter médico que dê jeito. Porque não adianta ele ir até o ambulatório, ser tratado, receber um sabonete, que seja, e ele volta para uma cela que deviam ter 8 e tem 40, que ele dorme no chão, que não tem água para tomar banho, que o Estado não entrega o kit de higiene, não tem sabonete. Tem muitos presos que não conversam com a gente porque tem vergonha de abrir a boca para falar, porque estão há uma semana sem escovar o dente. Essa falsa informação de que um preso custa mais de R$2.000 para o sistema, pergunta para uma mãe, para uma esposa, quanto que custa para ela o preso? Porque é ela que leva tudo. Ela leva roupa, ela leva toalha, ela leva sabonete, ela leva pasta de dente, ela leva comida, remédio, tudo. Né? Algumas mães perguntam pra gente, eu quero parte desse dinheiro. Eu queria que o Estado me desse parte desse dinheiro que ele diz que o preso está custando para ele. Porque aí sai do meu bolso. É do bolso delas que está saindo esse valor. Efetivamente é do bolso delas que está saindo esse valor. E eu concordo totalmente com a Adriana quando a gente diz que os jovens negros que não são mortos, executados na favela, eles são encarcerados para serem mortos lentamente. É uma juventude que morre lentamente. É uma juventude que é encarcerada e que quando está muito doente, mas muito doente mesmo, o Estado libera para morrer em casa. Porque aí esse morto não contabiliza para o sistema. A gente acompanha muitos casos assim. Ele foi liberado para morrer em casa. E não contam, não vem na conta da SEAP. Essa morte daí não vem. Enfim. E aí eu acho que a gente precisa questionar essa ideia de crime, essa ideia de criminoso, quem são essas pessoas, né? Enfim, quem vai decidir, quem é que decide se a pessoa é usuário ou traficante? Quem é que vai definir isso? Quem é que vai definir se uma mulher negra encarcerada é usuária ou traficante? Quando é pega com 9 gramas de cocaína. É essa justiça, que é classista, que é machista, que é sobretudo racista. A gente encontra, o espaço da cela é certamente o espaço da senzala. É mais uma vez a população negra, majoritariamente, sendo encarcerada e torturada de todas as formas. E aí, só para trazer alguns exemplos, né, mais do nosso dia a dia, quando a gente fala dessas mulheres que são encarceradas e que sofrem ainda mais, né, do que os homens, porque os homens eles recebem visita das mães, das companheiras, mas também não são muitos, não. É algo em torno de 30%, 40% no máximo. Os homens
Quando a gente fala que os homens recebem mais visitas, parece que são todos eles, não é o caso. Mas as mulheres recebem menos ainda. Elas recebem menos de 20% das mulheres encarceradas recebem visita. Então vocês imaginam o que é para uma mulher que não recebe visita, não ter acesso a sabonete, a pasta de dente, a shampoo, a absorvente. Algo que ela não pode determinar. Hoje eu não vou usar shampoo. Não tem como dizer. Né? Esse mês eu não vou usar o absorvente. Não dá. Como que fica essa mulher que não recebe visita? Né? Que o familiar não consegue levar para ela também. A gente acompanhou muito de perto o caso da Bárbara. Talvez alguns de vocês aqui conheçam. Para tentar trazer para vocês um pouquinho de como é esse universo das unidades femininas. Muitas unidades femininas têm mulheres que têm sofrimento psíquico. E essas mulheres que têm sofrimento, por óbvio, surtam. Né? Qualquer um de nós surtaria sendo preso. O espaço de privação de liberdade é um espaço que naturalmente te adoece e te enlouquece. Então, se você já tem algum sofrimento psíquico, ser preso e encarcerado, isso só vai potencializar aquele sofrimento. Então a Bárbara, ela era tratada em um CAPS. Ela tinha sofrimento e recebia um tratamento. Ela era acolhida por um CAPS específico. Ela foi presa. E ela estava grávida. A Bárbara tinha sofrimento, a Bárbara estava grávida, a Bárbara foi encarcerada. Em sendo encarcerada, parou de fazer o tratamento, surtou. Surtando, ela é enviada para o isolamento. Porque as outras presas não dão conta, né? Diante dos seus próprios sofrimentos, não dão conta de lidar com alguém que está surtando. Então, o que a unidade faz? Pega aquela mulher que não devia nem estar ali, porque está grávida, porque tem um sofrimento, que não devia estar encarcerada. Pega ela e coloca no isolamento. Todo mundo sabe o que é um isolamento. Todo mundo já ouviu falar da solitária. Todo mundo sabe como é. E a gente vê semanalmente esses espaços. E eles são piores ainda do que as celas, sim. São mais escuros, são mais sujos. É ainda mais torturante. E aí você pega uma mulher como essa e coloca num local desse. Em dado momento o mecanismo teve nessa unidade, encontrou com a Bárbara nesse espaço, pediu à direção que a tirasse dali, que não tinha condições nenhuma dela ficar até ali. A gente de vez em quando faz isso. Se a gente encontra um preso ou uma presa muito doente, a gente pede para que seja retirado imediatamente, que receba atendimento médico. A gente vive fazendo tendo essas, digamos assim, agindo de forma paliativa, né, para conseguir dar algum alento para alguns presos. E aí a Bárbara é retirada do cubículo, do isolamento, é levada para um hospital Roberto de Medeiros, que é um manicômio judiciário que fica dentro do complexo de Bangu. Ela é estabilizada e volta para o isolamento. A gente sai da unidade sabendo que ela foi retirada, mas depois há um tempo depois, a gente vem descobrir que ela vai para o manicômio, é estabilizada, volta para o isolamento, entra em trabalho de parto e tem o filho dentro do isolamento. Porque a louca da Bárbara estava gritando. Mas é só a louca da Bárbara que está gritando. Ela teve a filha dela dentro do isolamento. Ela sai da unidade com a filha ainda ligada ao cordão umbilical. Acontece todo dia casos como esse? Mais ou menos. A gente tem alguns casos de grávidas que já saem tendo seus filhos. Mas o caso da Bárbara é um caso emblemático, porque além de tudo ela era uma paciente com sofrimento psíquico. Ela não podia, em hipótese nenhuma, estar dentro do isolamento, por diversas questões que ela trazia. Não há ambulância para levar as grávidas, de modo geral, elas são transferidas no carro do SOI, que é aquele camburão. Eles nos dizem que as carregam na parte da frente, não no camburão de trás, mas é um camburão. É óbvio que a violência obstétrica é uma regra para as grávidas que são presas. Né? Elas não são... Se a violência obstétrica é, de alguma forma, né, muito presente nos hospitais, quem dirá para uma presa? Nós encontramos na unidade materno-infantil presas que tiveram seus bebês
e que estão lá com seus bebês e que roubaram uma lâmpada LED. Tem um caso de uma empresa que ela tinha roubado uma lâmpada LED. Mas aí alguém fala assim, mas não é possível que prenderam ela porque ela roubou uma lâmpada LED. Não, não é possível. Ela deve ser reincidente. Ela fez alguma coisa antes para agora prenderem ela por causa da lâmpada. Não, realmente, essa presa ela era reincidente. Ela tinha roubado um shampoo e um condicionador antes da lâmpada LED. E assim, é esse tipo de questionamento que a gente precisa fazer para o número de presos e presas que a gente tem hoje. Quem são essas pessoas? Né? Quem é que a gente prende? Que tipo de crime a gente está prendendo? Porque parece que é notícia distante, mas nós temos hoje no Rio grávidas que foram pegas roubando chocolate na época da Páscoa e que lá estão até hoje, a ponto de ter os seus bebês. Enfim, eu vou finalizar. Deixo aqui para vocês esse pedido, né, que a gente sempre questione mais os números que nos são apresentados, das pessoas que são encarceradas, né? Essa sensação de insegurança, ela não vai ser resolvida na medida que a gente encarcera mais pessoas. A prisão, ela é algo, uma solução falida, né? Não sou eu que estou dizendo isso, já dizia isso há muito tempo atrás, Foucault disse isso, há muito tempo atrás. Então, eu acho que a gente continua insistindo em uma saída que só vai nos trazer mais encarceramento, né? Mais mortes lentas dentro de um sistema. É isso.